Oiê! Será que você consegue adivinhar a sombra de todos esses animais? Esse animal, você sabe qual é? É o alce. Vamos encontrar a sombra do alce. Não, não é essa. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. E esse animal, você adivinha qual é? É o tucano. Vamos encontrar a sombra do tucano? Não, não é essa. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. E esse animal, você sabe qual é? É da orca. Vamos encontrar a sombra da baleia orca? Não, essa não é a sombra dela. Essa também não. Isso, essa é a sombra certa. E essa sombra, você sabe de qual animal é? É da hiena. Vamos encontrar a sombra da hiena? Não, essa não é a sombra certa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, de quem será? É do cervo. Vamos encontrar a sombra do cervo? Não, não é essa. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, de quem será? É do javali. Vamos achar a sombra do javali? Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, sombra correta. E essa sombra, você sabe de qual animal é? É do guepardo.
Vamos achar a sombra do guepardo? Não, não é essa. Também não é essa. Sim, essa é a sombra certa. E essa sombra, de quem será? É do golfinho. Vamos achar a sombra do golfinho? Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa sim é a sombra certa. E essa sombra, você sabe de quem é? É do rinoceronte. Vamos colocar o rinoceronte na sombra dele? Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra do rinoceronte. E esse animal, você sabe qual é? É o caranguejo. Vamos colocar o caranguejo na sombra dele? Não, essa não é a sombra dele. Também não. Sim, essa é a sombra do caranguejo. E essa sombra aqui grande, de qual animal será? É do hipopótamo. Vamos achar a sombra do hipopótamo? Não, essa não é a sombra dele. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. E esse animal? Qual será? É a foca. Vamos encontrar a sombra da foca? Não, não é essa. Essa sombra também não, ela tem um rabo. Sim, essa é a sombra certa. E esse animal, você sabe qual é? É o macaco. Vamos achar a sombra do macaco? Não, essa não é a sombra certa. Essa também não é. Sim, essa é a sombra certa. E esse animal? Você sabe qual é? É do leopardo.
Vamos encontrar a sombra do leopardo? Não, essa não é a sombra certa. Essa também não tem asas. Sim, essa é a sombra certa. E esse animal, você sabe qual é? É o falcão. Vamos achar a sombra do falcão? Não, não é essa. Sim, essa é a sombra certa. Agora vamos adivinhar a sombra do último animal. Qual será? É o lobo. Vamos colocar o lobo na sombra dele. Espero que você tenha acertado a sombra de todos os animais. E já sabe, te espero para brincar no próximo vídeo. Tchau, tchau!